Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando é o Albert, contador da J Soluções. Vídeo novo na área, trazendo um tema super relevante para o ano de 2026, cálculo do INSS e do Imposto de Renda. Se você quer saber mais, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de marcar o sininho, dar um joinha para a gente compartilhar esse conteúdo e se inscrever no canal da J Soluções. Sempre tem novidades e notícias contábeis e tributárias. Vamos à vinheta! Muito bem, gente. Cálculo do INSS e do Imposto de Renda para o ano de 2026. Todo mundo sabe, muda o ano, novas atualizações estão acontecendo e do ano de 2025 para 2026 houve uma enxurrada de novidades que a gente vai estar trabalhando aqui no nosso canal do YouTube aqui da J Soluções. E hoje eu estou trazendo aqui a novidade, primeiramente do INSS e depois a gente vai fazer o comparativo com o cálculo do Imposto de Renda, inclusive falando da isenção de até R$5.000. Primeira coisa, houve atualização do salário mínimo. Atualizando o salário mínimo, atualiza a tabela do INSS para 2026 e também a atualização do valor do salário família, que é até remuneração de até 1.980,38. Você tem aí uma cota de 67,54 salário família. Então, salário mínimo e salário família atualizado e tabela do INSS atualizada. Lembrando que o limite do teto do INSS é até R$ 988,07. Esse é o limite. Eu posso ganhar R$50.000, mas o máximo de contribuição é este, tá? Lembrando que a contribuição aí do empregado, tá? Do funcionário, que é descontado lá do seu salário, do seu contra-cheque. E a tabela está aqui, gente. Essa é a tabela progressiva do INSS, tá? Conforme a faixa salarial. Então, quem ganha até 1.621, que é um salário mínimo, desconta aí 7,5 de contribuição, né? De 1.621,01 a 2.902,84, 9%. De 2.902,85 até 4.354,27, 12%. E de 4.354,28 até 8.475,55, 14%. Então, o teto hoje da Previdência é 8.475,55. É o valor máximo hoje aí que uma pessoa, por exemplo, pode se aposentar, né? E o valor máximo de contribuição, respeitando o limite do recolhimento de INSS 988,07. A gente sabe que é difícil hoje uma pessoa se aposentar com o teto máximo, né? Mas esta tabela está atualizada. Eu apresentei essa tabela para a gente fazer um cálculo, gente. Esse cálculo aqui você vai identificar a diferença. Isso é importantíssimo. Primeiro, aprender como é que se calcula. Dei dois exemplos aqui. Um exemplo no salário de R$5.000, um exemplo de salário do valor de R$10.000. Aqui está o cálculo. Você vai aplicar essa tabela, o valor de R$5.000, vamos ver lá. O salário de até 1.621, né, 7,5? Então, 1.621 mais 7,5, 121,57. Segunda faixa, lembra que é progressivo, por faixa. 1.621,01 a 2.902,84, 9%, dá 115,36. De 2.902,85 até 4.354,27, que é a terceira faixa, 12%, que dá 174,17. E de 4.435,28, que é a quarta faixa aqui, até 5.000, que é o valor do salário, né? 14%, que dá R$90,40. Lembra que é só entre as faixas, tá? A diferença, ok? Somando todos, o valor da contribuição dá R$501,50. Ou seja, de um salário de R$5.000, eu vou contribuir com o INSS 501,50. Trabalhando na alíquota efetiva, se for jogar direto com o salário, dá 10,03. É essa contribuição previdenciária que você vai contribuir junto ao INSS, que vai ser descontado do seu salário. Muita gente pergunta como é que se calcula essa previdência. Está aqui o exemplo e vai ficar muito mais fácil você entender. Pegando essa mesma situação de previdência, agora a gente vai fazer um salário aqui de R$10.000, tá certo? Lembra que o teto é 8.475 e o máximo que eu posso contribuir contra a previdência é 988,07, tá bom? Então, pegando aqui os R$10.000, a gente de novo vai jogar na progressividade. 1.621 vezes 7,5, mesma coisa, 121,57. De 1.621,01 a 2.902,84 vezes 9% dá 115,36. A terceira faixa, 2.902,85 menos aqui o 4.354,27, que é a terceira faixa, vezes os 12% dá 174,17. E 4.354 até 10.000 dá 14%. Mas lembra, observação que eu coloquei aqui, o limite é 8.475,57. Eu não posso considerar até 10.000. Então, essa diferença ela é descartada. Então, o detalhe aqui, se eu tenho aí
duas fontes de renda que ultrapasse esse teto de 8 mil, ou uma fonte de renda, que é o caso aqui do exemplo, 10 mil reais, você não vai contribuir com 10, você vai contribuir com o teto máximo, certo? Que é R$ 8.475,55, que dá o total aí, multiplicando por 14%, é 576,97. Então, somando todo a previdência da contribuição da tabela progressiva, dá 988,07, que é o teto máximo limite de contribuição da previdência. Então, o salário de 10 mil reais menos a contribuição do INSS 988,07, eu vou receber um valor líquido de 9.011,93 e trazendo uma alíquota efetiva de 9,88. Observe aqui, eu trouxe dois exemplos atuais referente ao ano de 2026, no qual você contribui com a previdência já de janeiro de 2026, que você recolhe a contribuição lá em fevereiro, tá certo? Pegando esse mesmo exemplo, esse mesmo gancho, agora a gente vai para o imposto de renda. Pegar a tabelinha do imposto de renda, considerar agora a questão do ajuste, que é a novidade que eu preciso passar para vocês e, logicamente, fazer um cálculo para identificar como é que faz a apuração do imposto de renda. Primeiro ponto, gente. Essa é a tabela vigente do ano de 2026 referente ao imposto de renda. Consequentemente, eu preciso passar para você também um exemplo de cálculo, que aí você vai entender melhor como é que vai funcionar. Trouxe o INSS, agora a gente está trazendo o cálculo do imposto de renda. Em primeiro lugar, aqui estão as bases de cálculo da sua faixa salarial, lógico, as suas alíquotas e as parcelas deduzíveis. Continua essa tabela, inclusive, comparativo com o ano de 2025, ficou igual. O que houve de atualização é aqui, esse detalhe aqui que você vai ter que observar, que foi aprovado justamente o rendimento sujeito ao ajuste mensal, o valor de até 5 mil reais, a redução a zero do imposto de renda. Então existe esse fator importante para passar para vocês, e do valor de 5.001 até 7.350 existe também uma redução linear. Dependendo da sua dedução, é possível até que entre essa faixa de 5.001 até 7.350 você paga um imposto menor ou até zero, dependendo das suas deduções. Então essa é a tabela nova aí do imposto de renda. Nova não, houve apenas nesse caso a mudança de ano, é a mesma de 2025. O que houve de novidade é esse dispositivo aqui. Observação importante aqui que eu estou trazendo para vocês: o imposto de renda, gente, existem as deduções legais mensais, que é descontado no momento, tipo pensão, valor por dependente, que é R$ 189,59, a própria previdência do INSS, certo? Você pode deduzir, mas existe também a possibilidade de desconto simplificado, que é 607,20. Aí, lógico que você vai fazer o comparativo com o mais vantajoso. O próprio sistemas em geral hoje já calcula isso. Existe, inclusive, no portal da Receita Federal um simulador de cálculo que você pode brincar lá com esse simulador e calcular. Muito bem, aí eu apliquei esse cenário aqui para você entender, né? Então, exemplo 1, um salário de 5 mil reais, certo? Com desconto simplificado fica mais vantajoso, né, do que uma previdência. Por exemplo, a previdência de 5 mil eu já calculei aqui, dá 501,50 já na tabela atual de 2026, 501,50. Aí o desconto simplificado é mais vantajoso, dá 607,20. No caso, a dedução maior que 501,50. Então a base de cálculo fica 4.392,80. Isso em 2025 você pagaria 312,89, que daria uma alíquota efetiva de 6,3. Por quê? Você iria aplicar nessa tabelinha aqui, 4.392,80. Você vê que faz que você se encontra para efetuar o pagamento do imposto. Eu não detalhei aqui como aqui eu fiz item a item, né? Faixa por faixa. Aqui eu já joguei direto, daria 302,89. Então observe que de um salário de 5 mil até o ano passado, você pagaria imposto de renda, seria descontado do seu salário imposto de renda. Já no ano de 2026, com esse novo dispositivo de isenção, um salário de 5 mil reais, pegando o mesmo exemplo de 5 mil, teria o desconto simplificado, e aí o meu fator, minha base de cálculo seria 4.392,80. Lembra que até 5 mil a gente está na faixa de isenção, então nesse caso, redução a zero, não pagaria. A partir desse ano, você não vai pagar imposto de renda até 5 mil reais. Ano passado, pagaria 6,3. Agora está zerado esta operação. O mesmo exemplo do INSS de 5 mil, eu estou trazendo aqui para o imposto de renda para mostrar para você.
Eu vou pegar também o mesmo exemplo, já que eu apliquei o de 10 mil, bora aqui também fazer o cálculo do imposto de renda para 10 mil, para você entender. Nesse caso, não vai haver diferença tanto o ano de 2025 quanto o ano de 2026, o cálculo é igualzinho. Mesmo salário de 10 mil reais em 2025 e 2026. INSS 988,07, pegamos aqui o cálculo já do ano de 2026, que a gente calculou aqui, que é o limite do teto do INSS, né? Deduzo da base de cálculo, lembrando que a dedução da base de cálculo é maior que o desconto simplificado, então eu vou considerar que a dedução legal é mais vantajosa, né? E aí deduzo, a minha base de cálculo dá 9.011,93 e daria um imposto de renda a pagar R$ 1.569,56, uma alíquota efetiva de 15,70. Lembrando, esse mesmo valor, gente, de 2025 é o mesmo valor para 2026. O detalhe que você tem que observar é até 5.000 e até 7.350. Aqui houve mudança na legislação e aqui, consequentemente, você vai pagar o tributo menor. Então, houve a mudança aqui na isenção de até 5.000 e nessa novo formato, a tabela do imposto de renda 2025-26. O que houve de mudança é esse dispositivo. No mais, continua igual, as progressões, paga 27,5 acima de 4.664,68, que é justamente as faixas salariais aqui de 10 mil reais. Mas observe, não é direto. De 27,5, na verdade, a alíquota efetiva é 15,70. E a mesma coisa aqui na Previdência. É progressivo, você vai olhar por faixa para encontrar a alíquota efetiva, tá certo? Houve outras mudanças? Houve, por exemplo, a partir desse ano, 2026, vai passar a ser tributado lucros e dividendos, distribuição de lucro de uma PJ para uma pessoa física acima de 50 mil reais, pode gerar imposto de renda até 10%. Mas isso não é o tema do nosso vídeo. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre esse tema, escreve aí nos nossos comentários, mande pra gente que a gente vai falar sobre esses e outros assuntos importantes. Mas hoje a gente encerra o nosso vídeo falando um pouquinho de como funciona o cálculo da Previdência do ano de 2026 em relação ao desconto da sua contribuição do INSS e do cálculo do imposto de renda, mostrando a isenção, como vai funcionar esse ano e aí a tabela do imposto de renda que você vai pagar. Essa é a tabela vigente para 2026 de imposto de renda e essa é a tabela de 2026 para a Previdência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões aqui no nosso canal da J Soluções, tá certo? Um abraço, gente, e a gente se vê!